As fundas são armas tão efetivas quanto as pistolas? É lógico que não. Porém, elas não passam tão longe quanto nós imaginamos. Para quem não conhece, elas são armas com uma corda ou uma correia dobrada ao meio, que você pode colocar uma pedra ou um projétil que você queira arremessar. Veja nesse teste o estrago que uma funda pode fazer em uma pedra por uma pessoa que não é altamente treinada. No vídeo de hoje, nós vamos te contar o que você não sabia sobre duas histórias e comparar os detalhes entre elas. Fica até o final, que você vai entender. Na primeira história, eu vou te mostrar um garoto que usou uma funda e uma pedra para derrubar um gigante de 3 metros de altura. Antes mesmo desse feito, Davi já tinha derrotado um leão e um urso. Uau! Isso pode até nos impressionar a princípio. Muitas pessoas que já até conhecem essa história devem saber que havia uma força divina do lado daquele garoto. Mas será que era somente isso mesmo? Será que ele não era forte ou altamente preparado para conseguir esse feito? Esta é a verdadeira história por trás de como Davi derrotou o gigante Golias. E para começar, nós vamos voltar um pouco no tempo, lá no tempo dos juízes. O livro de Juízes diz o seguinte: entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia, com uma funda, atirar uma pedra a um fio de cabelo sem errar. Lembra do início do vídeo? Aquela funda que pode fazer um estrago gigantesco naquela pedra? Então, é dessa funda mesmo que eu estou falando. As fundas eram armas muito simples de usar, porém muito letais. Os escolhidos eram altamente treinados e conseguiam arremessar projéteis de até mesmo 215 km de velocidade. Agora imagina, uma pedra vindo a mais de 215 km de velocidade, batendo na cabeça de uma pessoa. O que significa que o livro das Revelações explica que existia sim Deus por trás de Davi. Mas além de toda a força divina que estava com Davi, ele era um cara muito treinado, muito preparado para acertar a pedra exatamente aonde ele queria. Que é totalmente diferente da segunda história que nós vamos ver agora. Localizado ao sul da península do Sinai, com um comprimento de aproximadamente 1.900 metros e uma largura máxima de 300 metros. Possuindo uma profundidade de 2.500 metros na sua fossa central, o tão famoso Mar Vermelho, que foi aberto ao meio. Sim, esse Mar Vermelho mesmo, que está registrado no livro das Revelações. Você provavelmente deve conhecer essa história, ou pelo menos deve ter visto algum vídeo viral como este. Mas de fato você sabe como realmente esse grande acontecimento, que é colocado por muitas pessoas como o maior acontecimento da Terra. Nós vamos entender um pouco dessa história para depois podermos comparar com a primeira história. Fica até o final e me diz o que você achou nos comentários. A verdadeira forma que Moisés abriu o Mar Vermelho. Diz a Bíblia: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus afastou o mar com um forte vento oriental, que soprou toda a noite e transformou o mar em terra seca. As águas foram divididas e os israelitas atravessaram o meio do mar em terra seca, com águas formando uma parede à sua direita e à sua esquerda. A grande diferença entre essas duas histórias contadas pelas pessoas é que na segunda não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho. O livro das Revelações não conta que ele era um cara preparado para abrir mares, ou até mesmo ter a força ou o poder para conseguir esse feito. Já na primeira história de Davi, não foi Deus que derrotou o gigante,
e sim ele ajudou a Davi derrotar o gigante. Você pode ver bem na passagem do livro que Davi era altamente preparado para fazer o que lhe era designado e que ele arremessava a pedra sozinho. Na passagem da história de Moisés, Deus é quem manda o vento para abrir o mar ao meio. Me diz aí o que você achou dessas duas histórias e deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.